Olá, eu quero falar com você hoje sobre o Boletim Focus. Nesse vídeo, nós vamos aqui esmiuçar o Boletim Focus. Eu quero com você trabalhar então IPCA, que é a inflação, PIB, que é o Produto Interno Bruto do nosso país, câmbio, então o quanto o real vale em relação ao dólar, Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Esse Boletim Focus nada mais é do que um relatório de expectativas divulgado pelo nosso Banco Central toda segunda-feira pela manhã. Ele colhe a expectativa do mercado, dos bancos, em relação à nossa economia. E ele divulga isso semanalmente. Por que eles fazem isso? Para que você, investidor, saiba e tenha uma noção de onde o mercado acredita que vai acontecer, para onde vai a nossa economia. Com isso, você consegue estabelecer premissas de investimento. Acompanha comigo, então, para que nós possamos aqui entender cada item desse relatório e que nós possamos estabelecer no final desse vídeo alguns investimentos pensando nesse cenário, tá? Nós vamos aprender aqui a ler o mercado, a ler as expectativas econômicas dos agentes econômicos do mercado. Já se inscreva nesse canal, curta, comente e compartilhe, porque aqui nós vamos trazer valor, aquilo que vai mudar a sua vida, legal? Vamos entender um pouquinho então? Basicamente, como eu disse, esse relatório ele tem 4 premissas, que é a inflação expectativa no IPCA, o PIB, Produto Interno Bruto, o câmbio em relação ao dólar e a Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Ele estabelece essas 4 variáveis para 4 anos: 2025, corrente ano, 2026, 2027 e 2028. Como eu disse, essa é basicamente uma expectativa do mercado. O que influencia isso? É o que eles acham e deixam de achar? Não, o que influencia isso são acontecimentos, contextos políticos, econômicos e sociais. Basicamente é isso. Então, a depender do projeto do governo, a depender das mobilizações sociais que acontecem pelo país, guerras no mundo que afetam as commodities, uma série de acontecimentos políticos nos países que a gente tem uma grande relação econômica. Então, cada um desses fatores vão influenciar as expectativas econômicas desses números. Vamos ver item a item aqui? IPCA, inflação. A expectativa do mercado para a inflação de 2025 é de 4,83%. Você pode falar assim, Gilberto, o que é inflação? Eu te explico. Inflação é o quanto o nosso governo brasileiro, independentemente aqui de política, de lado político, conseguiu e consegue desvalorizar o seu dinheiro anualmente. Legal, né? Saber que o governo faz você perder 5% ao ano. Você acredita nisso? O governo ele tem uma meta, inclusive, de 3%. Gilberto, o governo tem uma meta de me deixar mais pobre, 3% ao ano? Sim, meu amigo, ele tem essa meta. Diga-se de passagem, ele dobra essa meta, cara. Ele consegue deixar você 5% ao ano mais pobre. Isso é IPCA, isso é inflação. Entendido? Beleza. 2026, a expectativa é que essa inflação caia um pouco, vá para 4,29%. 2027, a expectativa é que ela caia mais um pouquinho para 3,90%. E em 2028, a expectativa é que ela rode ali em torno de 3,70%. Ou seja, se a meta do governo 3,5%, ele está conseguindo, cara, estourar essa meta. Legal? Então, olha que interessante. Se você não tomar a decisão de investir hoje, você vai ficar 5% mais pobre anualmente. Essa é uma realidade. Por isso que você tem que investir hoje.
Comece esse projeto, pelo amor de Deus, beleza? Vamos entender aqui a próxima variável. PIB total. Produto Interno Bruto. Esse indicador ele mostra o quanto as relações econômicas estão acontecendo no nosso país. Então, esse é um indicador de economia, mostra o quanto a economia está ou não pujante. Normalmente, para você ter uma ideia, o crescimento de PIB da China, Índia, países tigres asiáticos, eles têm, ao longo dos anos, eles foram bastante elevados, coisas de 5%, 10% ao ano. Mas o Brasil ele tem crescido na média ali 2% ao ano. Vamos ver qual é a expectativa de crescimento econômico para o Brasil desse ano? De PIB é 2,16%. 2% em 2025. 2026 é para cair 1,8%. 2027 sobe um pouquinho, 1,9%. E 2028 a gente consegue voltar a crescer 2% ao ano. Percebe, cara, como o Brasil ele tem uma meta baixa de crescimento? Por que isso acontece? Razões, como eu disse, políticos, sociais, econômicas, que o nosso país enfrenta. Mas é importante que a gente entenda que essa é a meta do mercado, é a expectativa que a gente tem de acordo com o cenário que está posto. Ou seja, isso não é o que vai acontecer, mas é o que, de acordo com as regras do jogo que estão lançadas no nosso país, é a expectativa, é a meta que aconteça. Tá? Vamos para a terceira variável, câmbio. Então, a gente pode gostar ou não. Não quero entrar nesse mérito. Mas a moeda de reserva de valor mundial é o dólar. A gente pode discutir se deveria ou não ser, a gente pode discutir se isso é bom ou se isso é ruim. Não é aqui que eu estou querendo chegar. É a reserva de valor. Então, nós temos uma expectativa para o câmbio. A expectativa para o câmbio em 2025, ou seja, para quantos reais vale um dólar, é que seja em 2025 de 5,50. Então, a gente vai fechar o ano com 5,50 reais comprando um dólar. Em 2026, a expectativa é que suba um pouquinho para 5,60. 2027 a gente permanece em 5,60 e 2028 cai um pouquinho para 5,54. O que isso mostra para a gente? Estabilidade. Então, nós temos uma expectativa de que o dólar ele permaneça em torno, ao longo desses anos, de 5,50. Tá? Então, a nossa expectativa é que o dólar permaneça nessa faixa. Por que isso é interessante? Porque se você quer fazer uma viagem internacional, por exemplo, tudo que você comprar abaixo de 5,50, esse mês eu fiz câmbio, porque eu também invisto no exterior, parte do meu patrimônio, e eu fiz câmbio recentemente, eu paguei 5,30. Então, eu paguei legal no preço, porque se a expectativa é que pelos próximos anos a gente tenha 5,50 seja a nossa paridade dólar-real, então quer dizer que eu fiz um bom negócio. Agora, se eu tivesse comprado a 5,60, 5,70, 5,80, eu não teria feito um bom negócio. E recentemente, a gente não pode esquecer que o dólar tinha batido 6 e lá vai uns quebrados, né? Então, é importante que você comece a dosar essas expectativas e planejar a sua vida de acordo com isso. Vamos para o último indicador financeiro, que é a Selic. A expectativa da nossa Selic é que termine ao final de 2025 em 15%. Tá? 2026, a nossa expectativa é que ela caia para 12,25%. 2027, ela cai para 10,50%. E 2028, ela cai para 10%. Ou seja, a gente vai sair de uma Selic de atual de 15% e a gente vai para uma Selic de 10%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso país ele vai ser estimulado pelo Banco Central.
Quando o juro está em 15%, fica mais caro você tomar crédito. Se você vai financiar 15%, você vai pagar um valor alto de juros. Se você financiar 10%, paga menos. Então você concorda que quando os juros caem, a economia ela é incentivada a crescer mais? Então é por isso que a gente tem uma expectativa de que a Selic caia. Lembra que antes a gente tinha visto que a inflação ela estava em 4,83, mas em 2028 a expectativa é que ela caia para 3,70. Se a inflação cai, eu consigo reduzir minha taxa de juros. Legal? O meu câmbio tem uma estabilidade. Se eu tenho uma estabilidade de câmbio, eu consigo cair a minha taxa de juros. Então essas relações do mercado são divulgadas toda semana. E você já acompanha? Se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe, acompanhe para mais conteúdos que vão te enriquecer a sua vida e gerar valor.